Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves, aquele cara que você provavelmente já ouviu mal por um amigo seu quando eu reclamei de um anime que ele gosta. E vamos dando continuidade à nossa saga da temporada de janeiro que acabou de terminar, assim desencadeando meus vídeos, comentando, opinando. E hoje nós vamos falar sobre o Isekai da temporada, chegou o momento. Mushoku Tensei é o tópico do dia. Foi um anime que chamou a atenção na temporada, apesar de ser Isekai, por ele ter um bom planejamento, uma verba muito grande investida, então criou uma certa expectativa na galera. Mas nem todo mundo saiu feliz depois que o anime de fato começou a passar. Eu ouvi muito mal de Mushoku Tensei desde o início do ano, e agora que eu terminei de assistir, eu digo pra vocês que eu achei realmente bom. Então se ajeita na cadeira, prepara o textão pros comentários, porque hoje estarei elogiando um Isekai da temporada. Bom, acredito que o que mais tem incomodado o pessoal, e com bons motivos, é o fato de o anime brincar muito sexualmente, digamos assim, com algumas coisas que não são lá muito saudáveis de se brincar sexualmente. O japonês é um povo muito pervertido, como a gente já bem sabe, e quase nenhuma obra de fantasia consegue fugir dessas apalpadas esporádicas. O anime realmente perde a mão nas piadinhas sexuais, é demasiado, sabe? Acontece com muita frequência, não precisava, mas se parasse por aí ainda era aceitável, porque o buraco é mais embaixo, já que o autor decidiu incluir as crianças da obra dele nessas piadinhas. E aí, amigo, a coisa não ficou legal. É indefensável o anime nesse quesito. Ele realmente passou dos limites, é muito desconfortável o anime te forçar a compartilhar aquele libido doentio do protagonista. Eu entendo o anime querer colocar a característica de que ele é pervertido, afinal ele tem mais de 30 anos, era um otacão na vida anterior, então é condizente, né, ele ser meio tarado assim. Só que, poxa, não podia ficar nas piadinhas mais suaves? Quando ele encontra aquela mulher na taverna que tem 3 seios e fica babando, é engraçadinho. Quando ele tenta se aproveitar daquela mina bestial e ela não se importa, tem a piada da bunda dela ser tipo muito dura, super trincada, é engraçado. Agora, pra que envolver as meninas da idade dele? Os meninos de menos de 10 anos de idade? Aí não, filho. Ele demonstra um interesse explicitamente, digamos assim, criminoso. O fato dele ser criança não é problema na minha visão, porque nenhum espectador enxerga ele como criança. Por mais que ele esteja num corpo muito novo, a gente tá dentro do introspectivo dele o tempo todo, a gente sabe que ele é uma pessoa muito mais madura, uma pessoa adulta. Então se as piadinhas ficassem só no nível suave com ele, não teria problema. Agora, as outras personagens que participam de vez em quando dessas piadocas, realmente são crianças, elas agem como crianças, inclusive isso é uma coisa legal do anime, eu vou falar futuramente. Elas realmente são muito infantis, então não é nada legal brincar com isso. O anime realmente passou dos limites, não tem como defender. Eu não julgo as pessoas que ficaram enojadas com isso, na verdade eu fico feliz de ver que as pessoas se incomodaram com isso. É um problema que Mushoku Tensei realmente carrega. Mas assim, eu não concordo em resumir o anime a isso. Eu não acho que isso estraga a obra por completo. Eu vi gente comparando a Kaifuku, cara. Pelo amor de Deus, cara. Kaifuku é muito mais agressivo nesses problemas dele, e além disso, fora desse problema, ele ainda é um lixo completo. Mushoku Tensei tenta fazer isso uma piada corriqueira do anime, só que erra claramente, né? E tem muita qualidade além desse problema. Tirando esta pedra do caminho, apesar deste problema, vamos debater o resto do anime, que eu realmente acredito ser muito bom. O que mais me agradou na série foi o próprio fator Isekai, porque Mushoku Tensei valoriza o que eu realmente espero de um Isekai, que é a convivência daquela pessoa num mundo estranho. Ele não tá lá pra ser o herói e derrotar o rei demônio. O mundo de fantasia não é um pretexto pra trabalhar o personagem como em Re:Zero, por exemplo. Muito menos uma piadoca dessa, reencarnei como uma máquina de lavar. Realmente é um slice of life, basicamente, naquele mundo de fantasia. E o principal foco do anime é a relação do protagonista com esse mundo, com aquela cultura diferente, com os costumes diferentes, os povos diferentes, espécies diferentes, tudo que tem de diferente naquele mundo. E isso é o que eu legitimamente espero de um Isekai, mas que não é fácil de encontrar. E eu agradeço muito a produtora que decidiu botar tanto investimento nesse anime, porque a qualidade de produção do anime é altíssima. É nível longa-metragem na maior parte do anime. De vez em quando dá uma recaidinha, fica meio normal assim, mas em grande parte é um nível muito alto de qualidade de produção, de direção, e isso eu acho extremamente importante, porque eu não acho certo você separar o texto da produção. A gente pode comentar separadamente, claro, mas na obra tudo deve funcionar como uma coisa só. Se o roteiro tenta passar um sentimento,
tenta passar uma atmosfera e a direção não consegue captar pra transmitir direito, não funciona. Eu posso trazer aqui o exemplo do Honzuki no Gekoujo, que é outro anime que tem uma vibe parecida com o Mushoku Tensei. Eu também gostei, né, da forma como nesse anime é focado, a relação da protagonista com o mundo e tal. É bem legal também, tem uma vibe gostosa parecida. Só que Honzuki é feito com um salário mínimo. Então a gente tem cenas muito feias, cenas muito travadas, a atmosfera não é ideal, é tudo muito colorido. Agora, a produção de Mushoku Tensei transmitiu perfeitamente bem essa coisa pacata de um Slice of Life, é tudo muito orgânico, tudo muito sutil. Inclusive, uma coisa muito legal é a opening do anime, em que há uma sequência musical, mas não visual. A gente não tem uma abertura em animação. Geralmente toca a música enquanto a gente vê cenas lentas da cidade, dele interagindo com alguma coisa, bem calmo, cara, muito gostoso. Se Honzuki tivesse uma produção assim, eu dava uma nota muito alta. Eu comecei a ver Mushoku Tensei e eu fiquei cativado instantaneamente. A atmosfera é perfeitamente transmitida. No primeiro episódio a gente já tem um ritmo muito bom, acontece muita coisa com um ritmo devagar, não sei como é que conseguiram administrar tão bem, valorizo muito isso. E o primeiro ato do anime se passa todo nisso. Ele lidando com magia e com a família, né? Naturalmente, ele tá crescendo na casa da família dele. Gente, é tão gostoso, tão natural a relação que o protagonista tem com aquela situação dele. E eu acho isso muito bem transmitido pra gente. Porque no Isekai, quando a gente tem um caso assim de uma pessoa que foi transportada para outro mundo, naturalmente aquela pessoa vai ser o canalizador do espectador naquele mundo. Porque ele compartilha um senso comum com a gente. Tudo naquele mundo é estranho pra ele, assim como é pra gente. Ele veio do nosso mundo, né? Então ele representa de certa forma a gente ali. Então o protagonista desse tipo de obra funcionar bem tendo um contato com aquele mundo, para que o espectador, através dele, também tenha uma boa relação com aquele mundo, é uma coisa muito valorizável, na minha opinião. E Mushoku Tensei fez isso muito bem pra mim. A gente tá sempre dentro do introspectivo do personagem, né? Tem aquela narração da voz adulta dele, por sinal, muito boa seleção de Sugita Tomokazu, a voz dele é muito gostosa de ouvir. Então a gente acompanha o raciocínio lógico dele, que compactua com o nosso. Você pode discordar de uma atitude dele ou outra ali, ele tem, né, uma personalidade, mas no geral as atitudes dele representam uma coisa plausível pra gente, né, pra nós humanos, naquele mundo diferente. Então ele ter uma boa relação com aquele mundo é importante pra gente ter uma boa relação com aquele mundo. Conforme ele vai aprendendo e desenvolvendo a relação dele com as pessoas, eu me sinto mais próximo das pessoas. No primeiro ato a gente tem, como eu disse, a relação com a família e com a Roxy, né, que é a tutora dele, que acaba fazendo parte da família ali momentaneamente. E as situações que a gente vê é o contato dele com a magia, aos poucos ele se desenvolvendo. Tem um momento que é um draminha bobo ali com o pai dele, que ele tá dando bronca no menino, porque ele foi ajudar a menina que tava sofrendo bullying, aí a mãe do garoto que ele bateu reclamou com o pai dele, padrão, né, coisa assim, normal. E aí rola aquela pequena briguinha deles. Eu achei essa situação muito boa. É uma coisa corriqueira, fútil, mas é tão bom isso, porque aquilo é uma manifestação da insegurança do pai dele, devido ao filho dele ser uma pessoa muito excêntrica, né? A gente sabe que ele é um adulto no fim das contas. Então ele, como pai, sempre foi muito seguro quanto a isso. Ele nunca teve esse papel de criar o filho, porque o cara sempre foi um adulto, né? Sempre foi muito inteligente. E na primeira vez que ele pareceu agir como uma criança normal, né? Se metendo em breguinha com o garoto, ele queria se impor como adulto, como pai, e acabou perdendo a mão ali, né? Agindo de maneira irracional. Daí o Deus vai lá, bota a razão na cabeça dele e fica por isso. É uma coisa tão boba, tão simples, mas é nesse tipo de situação que tá a magia do anime pra mim. Que são consequências do caso excêntrico que ele é, né, uma criança adulta. É natural, sabe? É orgânico. É esse tipo de coisa que me cativou em Mushoku Tensei. É um slice of life, basicamente, com a gag, né, com essa pegada de que ele é alguém de outro mundo e é adulto. E causa muitas situações excêntricas como essa. Ainda nessa primeira parte, tem aquele momento dele superando um trauma que ele tem de sair de casa, o que é muito plausível, né, devido à vida que ele levava. A gente via através de uns flashes assim. E a gente tem aquela cena muito bacana, né, dele finalmente tendo medo de algo, porque ele nunca agiu como uma criança até agora. Pros pais ali, pra Roxy, ele realmente estava agindo como uma criança naquele momento, foi curioso, pra ele superar um trauma. Eu gostei muito de como a cena foi executada. Ele tem medo dos olhares das pessoas, sabe? É muito bacana. Então, tem essas pontinhas ainda, que trabalham um pouco o personagem. Embora pra mim ele não seja o foco, embora pra mim a graça do anime não seja ser um character driven, né, voltado ali que nem o Subaru, por exemplo, não é sobre ele, né, é mais sobre ele representar um papel humano ali, que a gente se identifica, mas é bem-vindo uma pontinha ou outra dessa, trabalhando no personagem, dando um pouco de característica dele ali. Eu achei muito bem dosado tudo isso. E a aventura do nosso protagonista é isso. Draminhas familiares, o pai dele traiu a esposa, por mais que a conclusão daquilo ali seja meio esquisita, né? Eles ficam vivendo ali juntos, os dois filhos, né? Com as duas mulheres, é meio esquisito aquilo. Mas o draminha, a princípio, foi legal, né? A mãe dele ficou muito puta com a empregada e ele argumentou ali pra tentar salvar a vida dela. E o anime segue assim. Ele se despedindo da Roxy, que foi uma personagem muito importante pra ele, que influenciou muito ele ali. E a primeira etapa do anime se encerra com ele deixando o seu lar, né? Agora mais velho, mais crescidinho, tanto no corpo físico de criança quanto mais experiente com aquele mundo,
mundo, né? Ele já domina magia e tudo mais, pra ir viver com outro grupo de personagens. Agora sendo um tutor de magia, ele já tem propriedade pra ensinar. Mudou um pouco o foco, deu novos ares. A série vai evoluindo desse jeito, eu gosto. E nessa segunda fase tem a personagem Ares, que eu acho muito legal. Eu gosto muito que é a personagem lolezinha que foi inserida ali, mas eu não enxergo ela com um estereótipo de personagem pra você se cativar, pra você gostar, pra você ter de waifu, sabe, ou coisa do tipo. Ela é legitimamente uma criança, isso que eu comentei no início do vídeo, e a relação do Rudeus com ela vai evoluindo gradualmente, aos poucos ela vai se abrindo, aos poucos ele vai conseguindo entrar nela, e eu gosto muito de como isso acontece, eu acho muito gostoso esse progresso. Eu acho ela adorável, e a relação que eu sinto com ela através do protagonista, por mais que ele tenha aquela visão deturpada, né, infelizmente, que eu comentei no início, o sentimento que eu acabo tendo através do protagonista para com a relação daquela personagem é uma relação de filha, sabe? Ela tem um momento onde ela é mimadinha, ela vai aprendendo a lidar com isso, ela tem um momento onde ela é inocente, tontinha, que nem uma criança normal. Ela tem os momentos onde ela tá muito alegre, tá querendo agradar o Rudeus, ela gosta muito dele. Eu gosto muito de como isso acontece aos poucos, gradualmente ela vai se transformando. Eu acho uma personagem boa. Eu gostei muito do papel que ela exerceu na história, na vida do Rudeus e, consequentemente, né, nesse principal destaque do anime, da gente se relacionar com o mundo, né, nesse caso com a pessoa. É um sentimento muito aprazível, é uma pena que muita gente não tenha se conectado com o anime dessa forma, né? Eu vi muita gente que não gostou e tal. E é aquilo, ao longo dessa relação deles, os pequenos eventos que causam essa proximidade, que vai aumentando a intimidade da gente com aqueles personagens, são coisas corriqueiras. Olha, é aniversário dela, ela precisa dançar no aniversário por tradição e não consegue, ele ajuda. Os dois ficam mais próximos. O método dele de ensino, porque além de magia ele ensina matemática também. Então ele tenta arranjar maneiras de fazer ela se interessar pelo estudo, sabe? Tem umas nuances muito legais. Não só ela, como a outra menina também, que eu esqueci o nome. A mina bestial lá. Tem um contraste legal das duas, né? Que ela é uma guerreira adulta e tal. E a outra é uma pirralha chatinha. Tem um drama um pouco mais intenso, né, nessa parte, que é quando eles são raptados de fato. Então uma situação de perigo ali também ajudou a cativar eles. Foi uma coisa um pouco mais extrema do que vinha sendo até agora. Ah, e uma coisa legal que tem nessa parte, ele vê alguém morrendo e ele fica em choque. Ele simplesmente vê alguém morrendo, não tem uma palavra sendo dita e a gente sente o que ele tá sentindo. A gente vê que ele tá abalado, que ele tá afetado por ver aquilo, embora não seja levado muito pra frente, né? Não é um personagem incrível assim, não. Mas é um momento bem feito ali. Eu acho o anime muito orgânico, muito natural como tudo acontece. O texto propõe isso e a produção, a direção abraçou muito bem, conseguiu transmitir muito bem. Então, nesse segundo ato do anime, mesma coisa. A relação dele com o mundo, situações corriqueiras, sutis, que aproximam ele dos personagens. A gente vai gradualmente se aproximando da Ares, assim como a gente foi gradualmente se aproximando da Roxy. E uma pontinha aqui e ali pra dar uma personalidade a ele, dar uma característica. Antes teve a coisa do trauma, agora ele lidando com um pouco mais de violência, né, que vem a ser mais importante no próximo ato. E toques de comédia, né? O anime é bem divertido também, fora aquelas piadas problemáticas, claro. Eu realmente dou umas risadas genuínas, assim, o anime é bem agradável. Ele é muito agradável. Agradável é uma palavra muito boa pra definir Mushoku Tensei. Teve um vídeo desse respondendo pergunta que me questionaram como eu faria um isekai. E eu falei que eu faria algo mais focado no personagem, né, vivendo naquele mundo diferente, e não aquela patifaria de magia que a gente tá acostumado a ver em isekai genérico. E aqui temos um exemplo perfeito. Ele ostenta os valores que eu dou mérito em isekai, que é nessa convivência, o contato com o mundo e, novamente, tudo bem sutil, bem pacato, slice of lifezinho, gostosinho, muito bem feito. É isso, cara, muito bom. E por fim, entramos no terceiro ato, né, que é uma aventura aparentemente um pouco mais longa, o anime terminou no meio, onde rola uma tragédia, né, o nível sobe um pouco, ele sai dessa coisa pacata e a gente é colocado numa situação de maior tensão, né, de maior preocupação, de maior perigo, onde eles agora estão lutando pra sobreviver com a ajuda do carinha lá, como é o nome dele, não lembro, que conecta muito bem, né, com a lenda que foi introduzida lá no início do anime. Foi muito bem colocado isso antes, né, deixou um pouco mais vivo o universo, bem legal. E agora a gente vê um pouco a perspectiva de um personagem dessa raça interagindo, mais um personagem pra gente ir conhecendo, pra gente ir se aproximando. Nessa parte o anime deixou um pouco de lado a relação que ele tava tendo com a Ares e tal, acho que já tá num bom ponto, né, ele parou aí e agora tentou explorar um pouco mais do universo, né. Esse evento desencadeia uma aventura que é muito favorável a gente conhecer outras culturas, outras espécies, fazer um world building ali, que não é nada incrível também, né, basicão, mas bem-vindo. A gente tem contato até com outras línguas, o que é muito legal, por sinal, eu gosto. O anime tem muita coisa dublada nessa outra língua, bem feito, né? E tudo isso agora explorando um pouco mais de tensão, um pouco mais de perigo. E uma coisa que eu gostei muito é que até agora o nosso personagem estava no controle da situação, né? Ele é um adulto com uma certa experiência considerável, então ele lida bem com as coisas ao redor dele, mesmo sendo tecnicamente criança. Apesar de vez em quando, né, como no evento um pouco mais perigoso lá, quando eles foram raptados, ele quase morreu, né? Ele lidou bem com a situação, mas ainda assim, ele quase morre se não fosse ajuda. Esse caso foi uma palhinha
linha pra gente ver. Agora que a situação tá mais perigosa, fugiu totalmente do controle dele. Quando ele tenta se aproveitar da situação que os aventureiros lá estão sendo atacados, tá errado. Eu gostei muito dessa cena, cara. Foi um bom exemplo pra demonstrar a situação mais perigosa que o anime tá agora, assim como pra trabalhar um pouquinho o personagem, né? Ele ficou abalado por aquilo, tecnicamente foi culpa dele. Ele também não lidou bem com o carinha assassinando, né, o outro com tanta facilidade. Mais tardar no último episódio eles vêm se resolver, né? Fechou um pouco mais a relação deles ali. Então tá tendo um trabalho de leve no personagem também. Eu tô achando que isso vai pra um lugar bom. Esse terceiro ato da série foi bem diferente até agora, né? Mudou um pouco a atmosfera e eu gostei de como ele trabalhou até agora, né, com esse novo objetivo. O anime parou aí no meio, né, a segunda temporada já tá confirmada, eu acho que já tava junto ali no planejamento de, né, ser 2 cour. Então eu acredito que a próxima temporada vai vir ainda muito bem feita, muito bem projetada, assim como foi essa. E é isso, no geral eu achei o anime bem gostoso de ver, mesmo com aquele problema que dá uma nerfada. Ainda assim o anime pra mim saiu bem positivo, pra mim ele senta muita qualidade, a produção, a direção dá uma salvada também, né, e eu me diverti bastante, foi um anime muito agradável. Deixa a sua opinião aí nos comentários, diga por que você não gostou, por que você gostou, como foi a sua experiência, enquanto a gente aguarda pela segunda temporada, né? Eu, pelo menos, tô com expectativa, tô gostando. E é isso aí, galera. Mais um anime da temporada pra vocês. Dessa vez tivemos um Isekai que me agradou bastante e tem mais por vir. Daqui a pouco eu faço outro vídeo aí comentando a temporada pra vocês. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Agradecimento especial pros membros passando aí embaixo. Vocês são brabos. Mas se você for mais de assistir lives, me dá um sub, um donation qualquer dia lá no site roxinho. Geralmente estou ao vivo de noite. Twitter e Instagram, caso não me sigam, está na descrição também. E é isso, gente. Um beijão. Até a próxima. Valeu!